Então a gente é necessário nós sentarmos e ouvir da parte do Senhor aquilo que Ele quer para nós. Porque, irmãos, a igreja do Senhor compreende uma coisa. Eu acredito, irmãos, que não é possível. Tantas coisas têm acontecido na terra, tantas coisas têm acontecido, e não é possível que a pessoa não perceba que isso são os sinais. Porque, irmãos, a terra está gemendo. Sabe por que a terra está gemendo? Por causa do pecado. A terra já não está suportando mais. A terra está botando todo o mal que ela tem acumulado durante anos e anos. Esse mal não está suportando mais, ela está botando para fora. E por isso que tem acontecido tantas guerras, tanta fúria da natureza, de tsunamis, terremotos, irmãos. É porque, infelizmente, essas mídias abertas, as mídias, né, TVs abertas, não mostram a realidade. Mas hoje nós temos o acesso à internet. E a internet, se você for procurar, irmãos, é tanta coisa que tem acontecido sobre a terra, guerra, tudo que a palavra de Deus tem profetizado está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, pestes, né? Doenças, pragas, tudo isso, irmão, ela tem acontecido. Como já foi falado aqui outras vezes, de repente você mesmo se questiona aí, eu de repente está me questionando: ah, pastor, o senhor está falando bobagem aí. Isso sempre aconteceu, os mais velhos principalmente. Isso sempre aconteceu, é verdade, irmão. Você está certo. Tudo isso sempre aconteceu. Mas você já parou para perceber, você já parou para pensar que essas coisas que têm acontecido há tantos anos, há décadas, há centenas de anos até, você já parou para pensar como isso tem se intensificado? A falta de amor, né? A liberdade não é mais liberdade, agora estão transformando a liberdade em libertinagem. A falta de respeito, o trânsito, você vê que o trânsito, a violência que está no trânsito, um querendo matar o outro, qualquer discussãozinha é briga, é morte. O amor tem se esfriado, irmãos. As pessoas têm se afastado das igrejas, a igreja verdadeira que prega a palavra de Deus. As pessoas têm procurado mais shows, gospel. As pessoas, meu irmão, minha irmã, não estão procurando mais a Jesus. As pessoas estão procurando agora no homem. Eu já tenho falado isso aqui várias vezes, irmãos. As pessoas têm procurado no homem aquilo que só pode encontrar em Deus. Aquilo que só pode encontrar através da palavra. Aquilo que só pode encontrar através do ensinamento que só o Senhor tem para nos dar. E por isso, meu irmão, minha irmã, que às vezes a pessoa não quer se comprometer com as coisas de Deus, porque sabe que ela está cometendo, está no caminho errado, está fazendo as coisas erradas, e ela não quer se comprometer, não quer ter um compromisso, porque quando você assume um compromisso com Deus, você tem que casar, não pode mais voltar atrás. Muitos que têm voltado atrás estão agora cultivando a morte, estão cultivando agora doenças aí, irmãos, que não tem mais como reverter a situação. Não estou dizendo que o crente não pode ficar doente. Pode sim. Mas a vitória é certa para o crente. A vitória é certa para aquele que é fiel a Deus. Porque talvez você não saiba, né? Todos nós vamos morrer um dia. Talvez você não saiba ainda disso, né? Você está tão iludido com o mundo, com as coisas do mundo, que agora você não sabe, pô, morrer nada. Isso é conversa fiada. O pessoal que se esconde, aí vai para outro país e diz que morreu. Não, irmãos, a morte, ela é real, ela é verdadeira, e ela vai vir para todos, salvo aqueles que serão arrebatados, no qual eu creio que serei arrebatado quando Cristo vir. Se não for, vou para a glória de uma forma ou de outra. Mas para a gente herdar essa herança da parte de Deus, é necessário fazermos a vontade do nosso Senhor. E a vontade do Senhor, irmãos, compreendam uma coisa, não é ruim. A vontade de Deus é bom para nossas vidas. A vontade de Deus é para que a gente tenha uma vida além da vida que nós conhecemos. Lembra, lá no Jardim do Éden, o diabo enganou a Eva, porque ela duvidou da palavra do Senhor. E o Senhor tinha uma coisa muito melhor do que aquela vida que ela vivia. E ela tinha tudo do bom e do melhor, meu irmão, minha irmã. Então não vale a pena você duvidar, não vale a pena você dar ouvido à voz do inimigo, à voz de Satanás, do acusador, do manipulador de almas. Não vale a pena. Jesus Cristo, irmãos, Ele está voltando. Não, você não precisa ir muito longe para perceber isso.
o esfriamento, a falta de amor, guerra, rumores de guerra, repetindo aqui. É só você perceber como as coisas estão diferentes, como que as coisas estão a cada dia mais se degradando, as pessoas estão se acabando cada dia mais. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho do Dr. Lucas. Lucas, capítulo 22, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 22, verso 28, irmãos, por favor. 22, Lucas 22, verso 28. Amém? Olha, irmãos, olha o que diz aqui. Olha o que o Senhor Jesus está falando conosco esta noite. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Olha, irmãos, sabe quem é que está falando? Isso aqui é Cristo Jesus. Vou repetir. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas... Quem que está falando isso? Jesus, irmãos. Olha quantas tentações Jesus teve, irmãos. Compreenda isso. Olha o que Deus está falando para você esta noite. E eu vos ordeno o reino, como meu Pai me ordenou. Vê se você consegue pegar isso aí, irmão. Você que está em casa, você que está aqui na igreja. Vê se você consegue pegar. O que o Senhor Jesus está falando? Vós são aqueles que estão comigo na tentação. Vós são aqueles que estão comigo nas lutas, nas perseguições. Vós são aqueles que estão comigo na dificuldade. Tantas são as lutas que têm se levantado, mas vocês estão comigo. É isso que Deus está falando. Jesus está falando isso com a gente, irmãos. Ele está se referindo que eu estou com vocês e vocês têm estado comigo também. Eu reconheço. Ele está dizendo o quê? Eu reconheço. Olha no versículo 29, que coisa linda aqui que Jesus fala, irmãos. Olha, pega isso aí em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, pega isso, ó. E eu, Jesus falando, e eu vos ordeno o quê? O reino, como meu Pai me ordenou. Ele ordena para ele o reino, para aqueles que são fiéis, para aqueles que caminham com ele, para aqueles que perseveram por mais tentações e lutas que vão vir. Jesus, irmãos, existe algumas igrejas que colocam assim: vem para Jesus, seu sofrimento acabou, você vai parar de sofrer. Irmão, Jesus nunca falou isso. Onde está na Bíblia que Jesus falou isso? O seu sofrimento vai acabar, agora é só vitória. Agora você vai arrebentar. Não é assim que algumas igrejas têm feito? Algumas congregações aí para enganar o povo. E Jesus está falando: não, irmão, vocês querem vir, vocês vão ter que carregar a sua cruz. Vocês vão ter que passar por algumas dificuldades. Vocês não querem me seguir? Então você tem que carregar a tua cruz. Você tem que suportar, você tem que aguentar. Você tem que andar conforme o meu querer, não conforme mais a tua vontade, mas agora você se entregou a tua vida para mim, você tem que andar agora conforme eu quero que você anda. Mas a minha vontade não é má para você, a minha vontade é boa, a minha vontade é de prosperidade, de você ficar próspero. A minha vontade para você, para a sua família, está acima dessa terra, desse mundo. Enquanto você não compreende isso, irmão, você vai ficar preso a esse mundo. Você vai ficar preso às coisas desse mundo. Você vai apodrecer com esse mundo, porque esse mundo está apodrecendo, esse mundo está sendo consumido. Enquanto você não entende o que a mensagem de Cristo para você, para as igrejas, você vai ficar preso a esse mundo tenebroso, a esse mundo que se acaba, a esse mundo que a traça corrói, que a traça e o ferrugem corrói, que a traça come, devora. Tudo isso vai ficar. Mas Jesus, irmãos, compreenda isso em nome do Senhor Jesus. Ele tem
a vida eterna para a gente. Ele tem uma vida no qual você irá viver com Ele. Ele vai estar andando ao seu lado. Você vai falar com Ele. Senhor, Ele vai te abraçar. Ele vai abraçar a sua causa, a sua família. A promessa Ele vai te dar. A coroa da vida Ele vai te dar. A coroa da justiça Ele vai te dar em mãos. Porque você venceu. Mas muitos irmãos, infelizmente, Ele está aqui falando, aqueles que querem acompanhar a Jesus, simplesmente porque, por interesse, aqueles que querem se beneficiar das bênçãos, do sucesso, são fiéis e leais. Os que são fiéis, sim, como diz aqui no versículo 29, eu vos ordeno o reino. Lá em Hebreus, no capítulo 11, diz assim, irmãos. Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, diz assim, irmãos, verso 6. Todos acharam? Hebreus 11, verso 6, diz assim, irmãos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha isso, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aquele que merece ser recompensado, galardoador é isso, é uma recompensa que Deus tem. Mas muitos, infelizmente, nós estamos vivendo isso, muitos querem se aproximar de Deus por interesse, pelas coisas desse mundo, pelas coisas materiais, não pelas espirituais. As pessoas querem o galardão de Cristo, não querem o galardão desse mundo. Aquilo que você pode poupar, é aquilo que você pode ver. Essa não é a promessa de Deus. Sim, você pode ser próspero nesse mundo? Pode, sim, não é pecado. Mas Deus tem muito mais, o Senhor Jesus tem promessa muito mais acima das riquezas desse mundo. As riquezas desse mundo, irmãos, estão na mão do diabo. E poucos ricos são os que conseguem servir a Cristo por causa das suas riquezas. Não consegue, porque as riquezas dominam essas pessoas. Não estou aqui generalizando, são muito poucos as pessoas que são ricas financeiramente e querem servir a Cristo. Porque o Deus deles está apegado às coisas materiais. O Deus dessas pessoas está apegado àquilo que Ele possui, não aquilo que Deus tem para dar. Amém? Gálatas 6, irmãos, por favor. Gálatas 6, verso 7. Olha aqui o conselho que Paulo dá aos Gálatas. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito aqui, Espírito Santo, com letra maiúscula, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, né? Se não houvermos desfalecido, ou seja, desfalecido aqui é aqueles que não vão suportar. É tanta luta, tanta perseguição em cima da vida do crente, que muitos estão desfalecendo, muitos não estão suportando, muitos estão desistindo. Se nós não desfalecermos, então é necessário, irmãos. Então no versículo 10 diz assim, aí de Gálatas: então, enquanto temos tempo, fazemos bem a todos, mas principalmente o quê?
aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Os irmãos da igreja. Mas às vezes, irmãos, olha o que está acontecendo nos dias atuais. Olha o que tem acontecido. Muitas das vezes a pessoa da própria da igreja é contra as pessoas do ministério. Está havendo essa dissensão nas igrejas, nas congregações. Muitas das vezes a pessoa dá mais valor às pessoas do mundo do que da congregação dos justos de Deus. Por isso que Paulo também nos orienta a nos reunirmos para conversarmos, para nos aconselharmos, para um ouvir ao outro. Paulo nos orienta. Jesus é um grande exemplo disso. Sempre sentava com os seus 12 discípulos, não é assim? E muitos ali, e Deus, o Senhor Jesus sabia muito bem, nenhum deles eram perfeitos, mas Deus escolheu a eles, porque Deus conhece o quê? O interior do coração. E sabia que aqueles poucos homens ali, eles iam fazer, né, um sapateado na cabeça de Satanás, do inferno. O inferno, por mais que se levantassem, como que aconteceu, você vê todos os discípulos, menos um, né, que foi martirizado, que foi João, né, que escreveu o Apocalipse. Tem a carta, o Evangelho, né, de João e o Apocalipse. O único que morreu de velhice, irmão. Os outros foram todos martirizados, inclusive Paulo. Porque Deus sabia muito bem que aqueles homens ali, uma vez fazendo aliança, comprovando a aliança com o Senhor, andando no caminho do Senhor, dando a palavra, eles nunca mais eles iam desanimar. Nunca mais eles iam negar a Cristo. Porque, olha o que nós lemos aqui. Lá em, oh meu Deus, Hebreus 11:6. É isso que nós lemos? Sem fé, 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é você acreditar. Você não precisa ver, mas você está acreditando naquilo que Ele está falando, naquilo que a palavra dele diz. Não é para contradizer, não, é uma firmeza, é uma certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no primeiro passo, você tem que ter fé, você tem que acreditar. As lutas, o Senhor está falando. Vai vir as lutas, vão se levantar. Rios, tempestades, né? Furacões contra as nossas vidas. O que é isso, pastor? São os problemas, irmãos. Vão vir de tudo quanto é lado, principalmente quando você é um novo convertido. A gente que já está com cabelo branquinho, já meu cabelo está começando a ficar branco agora, né? Eu sou louro, tá, irmão? Meu cabelo está ficando branco agora. Estou brincando, irmãos. Que luta que é. Que batalha, que guerra que nós temos enfrentado. Mas a nossa fé, ela não pode se desfalecer. Nós não podemos perder o nosso ânimo. Porque é só assim, irmãos, que nós herdaremos um dia a coroa da justiça. Tem muitas coisas para fazermos ainda nessa terra. Muitas coisas. Não vamos desistir. Irmãos, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele chamou, sabe quem? Moisés. Sabe quantos anos Moisés tinha? Quando o Senhor Deus chamou ele estava com 80 anos de idade. Ele foi expulso com 40 anos do Egito. Ele ficou 40 anos no meio das ovelhas do povo humilde, que ele foi criado como príncipe. Deus chamou ele com 80 anos de idade. Ele viveu mais 40, foi 120 anos. E tudo indica que ele foi levado aos céus. Tudo indica. Ele só viu a terra prometida, mas ele não entrou. Mas ele viu, porque era o quê? Promessa de Deus na vida de Moisés. E ele creu. E ele escreveu as leis. Ele escreveu toda a lei. Muitos ali morreram, pereceram, blasfemaram contra Deus. Mas Deus sabia disso. E mesmo assim, o povo se multiplicava. O crente, irmãos, ele se multiplica. Um crente só, ele multiplica nações, reinos. Um crente. Por isso que a fúria do diabo é essa. Quer acabar com a vida do crente. Então, não se desfaleça, não perca a sua fé no nosso único e verdadeiro Deus. Irmãos, vamos lá dar um pulinho rapidinho aqui em Provérbios, por favor. Provérbios capítulo 11, lá no verso 17. Que coisa linda.
Deus está falando conosco esta noite, irmãos. Você só será liberto, você só será curado, você só será curado, irmãos, quando você passa a aprender das coisas de Deus. A cura, ela vai vir, a libertação, ela vai vir para a tua casa. Você é necessário limpar, tirar toda a tristeza, toda a mágoa do teu coração. Não permita que Satanás venha colocar essas flechas, esses dardos na sua vida, porque isso atrai doença, isso atrai infelicidade, isso vai atrair tristeza para o teu coração. Amém? Provérbios capítulo 11, verso 17, perdão. Provérbios 11, 17. Diz assim, ó: o homem bom cuida bem de si mesmo. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia a justiça haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. A abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Que coisa linda. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, para terminarmos, lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 Timóteo capítulo 6, no verso 9. Amém? Todos acharam? 1 Timóteo 6, 9. Vamos ler a partir do versículo 7, por favor. Acharam? 6, 7, olha o que diz aí. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Agora lá no versículo 11, olha o conselho que Paulo fala diretamente para Timóteo e para a igreja, para cada um de nós. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. E lá no versículo 12 vai dizer: milita a boa milícia. Porque tem milícia que é do mal, né? Está dizendo aqui: milita a boa milícia. No verso 2. A boa milícia da fé. Então, meu irmão, minha irmã, olha o conselho que Deus está nos dando esta noite. Olha a palavra que você vê. Deus está dando entendimento. Não é gritaria. Não é coisa que você não vai entender nada. É da glória, é uma coisa que você nem escuta. Irmão, daqui Deus está dando um ensinamento completo, devagar, para que nós venhamos ter entendimento, para que nós possamos perseverar, para que não sejamos enganados com as coisas desse mundo, para que não sejamos enganados com pregações vãs, para que não sejamos enganados, irmãos, com pregações de ganância, com pregações que a pessoa prega para a pessoa ficar apegado. Você tem que prosperar nesse mundo, você tem que ser rico nesse mundo, você tem que ser rico, você tem que ser próspero. Lógico, irmão, que todos nós queremos isso. Mas a palavra de Deus está muito acima dessas coisas, irmãos. Olha o que aqui diz aqui: aqueles que procuram essa coisa caem na sua própria cobiça.
porque não consegue resistir. Dificilmente um homem, uma pessoa que tem condições financeiras muito grandes, riquíssimo, dificilmente segue a Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo, a primeira coisa que Jesus vai falar, tem até uma passagem bíblica que fala que o Senhor Jesus chama um homem rico, e o Senhor Jesus falou para ele, só lhe falta uma coisa, que ele falou para Jesus, ele questionou: mas Senhor, observo toda a lei, jejuo 2 vezes por semana, faço isso, sou obediente ao meu pai e minha mãe. Jesus falou assim para ele: olha, mas ainda lhe falta uma única coisa, irmãos. O que é isso? Uma única coisa. O que Jesus falou para ele? E chamou ele: só lhe falta uma única coisa. Pega tudo que você tem. Olha o que Jesus falou para ele, a proposta: divide com os pobres, depois vem e segue-me. Meu Deus do céu, eu falo, estou sentindo a presença do Senhor, como é forte. Pediu uma única coisa. Ele tinha tudo. Jesus pediu uma única coisa e chamou ele para seguir ele. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele entristeceu o coração e se afastou e foi embora. Muitos Jesus tem chamado. Muitos são aqueles que nem muitas das vezes, muito mal têm o teu emprego, mas o orgulho é a riqueza dele. A soberba é a riqueza dele. Não escuta ninguém. Aquela riqueza ele está consumindo ele. E Jesus está chamando: vem. Falta só uma coisa para você. Uma coisinha. Pega toda essa tua riqueza que você tem presa ao mundo, larga para lá e segue-me. Jesus está te chamando, irmãos. Jesus está te chamando, irmã. Larga essas riquezas do mundo. Deixa o mundo cuidar de si próprio. Jesus quer cuidar de você. Jesus quer cuidar da sua família. Jesus quer cuidar dos seus propósitos, dos seus sonhos. Porque não é pecado você sonhar não, irmãos. Mas tem coisa muito mais acima disso. Muito mais interessante do que esse mundo. Porque esse mundo aqui é limitado, irmãos. Nós somos seres limitados. Deus quer nos dar uma vida ilimitada. Tem noção do que é isso? Já pararam para pensar numa vida ilimitada? Eu creio assim que no céu eu vou ver minha esposa, eu creio. Vou ver meus filhos, eu creio nisso. Mas para isso acontecer, nós vamos passar por muita luta ainda. A Bíblia fala que lá não vai ter casamento, não vão se casar, vão ser igual os anjos. Muitas pessoas confundem, Vamos ter asinha, nada disso, irmãos. Eu vou conhecer minha esposa, vou conhecer os meus filhos e outras pessoas mais, nossos irmãos em Cristo Jesus, porque não vai ser mais preciso, porque tudo do mundo passa, e a sua concupiscência também, mas a palavra de Deus, ela o quê? Ela vai passar? Ela dura eternamente. Então fica com essa palavra nesta noite, neste culto, da palavra que liberta, a palavra que vai trazer a salvação, vai trazer a libertação da tua alma deste mundo. Limpa o teu coração de todas as mazelas. Se entrega para Jesus, literalmente, totalmente, irmãos. Não brinca mais de ser crente. Seja agora você e Deus. É um casamento. O casamento é para se separar? Não. Casou, um abraço. É para sempre. Com Cristo é a mesma coisa, está acima disso ainda, porque ainda depende. Porque a sua esposa não pode te dar a vida eterna. O seu esposo não pode te dar a vida eterna. Jesus pode nos dar a vida eterna. Jesus pode nos dar a vida além da vida. E aqueles que creem em Jesus não irão morrer. Não teremos, não vamos dar o prazer para a morte de termos a segunda morte. Nós teremos essa morte do corpo físico, mas a segunda morte da nossa alma não. Porque Jesus vai nos dar a vida, com corpos transformados, com outra aparência, com corpos imortais. Essa é a promessa de Deus para aqueles que creem nele. Essa é a promessa de Deus para aquela família que quer verdadeiramente viver em Cristo Jesus. Mas se você não quer, irmãos, eu também não posso fazer nada por você. Eu só estou aqui trazendo a palavra da parte do Senhor para a tua vida, para que você seja salvo, para que você se conserte, porque ninguém sabe o dia de amanhã, e o dia de amanhã cabe a cada dia o seu mal. Nós não sabemos se amanhã vamos acordar, nós não sabemos se amanhã vamos ser atingidos por uma bala, não sabemos, irmãos. Isso é um fato. O tempo é agora. Entrega a tua vida para Jesus Cristo, mas nada por interesse. Não porque você quer caminhar com Cristo só por interesse. Não,
Você quer caminhar com Cristo porque você ama fazer a vontade do teu mestre, ama fazer a vontade do teu Senhor, porque só Ele pode te dar vida e vida eterna. Amém?